Então, hoje a gente vai falar da seção 2.6, né, dando continuidade. Né? Ontem a gente falou da seção 2.5, né? Na aula passada a gente falou da seção 2.5 e hoje a gente vai dar continuidade. Eu queria pedir para vocês feedbacks, tá bom? Tem uns fóruns abertos lá no Siga, e aí eu queria que vocês comentassem algumas coisas, tá bom? Fala o que vocês estão achando, se vocês têm sugestões, tá bom? Um aluno ontem mandou no comentário, né, no YouTube, perguntando sobre sugestões de exercícios da seção 2.5. Então, eu respondi lá nos comentários, mas vai ser melhor eu mostrar, né, como é que faz isso. Então, deixa eu dar uma pausa aqui e eu vou abrir o livro. Um minutinho. Então tá aí, né? Os exercícios da seção 2.5 estão aqui. Sugestão geral, como é que faz, né, para fazer exercícios, né? Se o professor não mandar uma lista, né? Como é que faz? No meu caso, acho que esse é particular, né? Eu bato o olho, cara. Eu bato o olho e falo assim, esse exercício aqui tem a ver com o que o professor falou na aula, parecia que ele deu ênfase nessa parte, então vou fazer essas coisas, beleza? Acho que esse é um feeling que vocês vão ter que criar no ensino superior, né? Por causa que em algum momento da vida vocês têm que ser mais autônomos, né? E aí, aos pouquinhos isso vai ficando cada vez mais fácil de fazer, mas vamos lá, né? Como é que eu faria essa lista de exercícios se meu professor não falasse nada para mim? Eu ia começar, vamos lá, questão 1. Escreva uma equação que expresse o fato de que uma função é contínua no número 4. É a definição, né, do que significa continuidade. Aí a primeira coisa, você tem que entender o que a frase está pedindo e depois tem que saber responder. Se você souber responder, não precisa pegar no papel, escrever, entendeu? Tenta ser mais rápido nessas coisas. Então, se uma função é contínua nos números reais, o que você pode dizer sobre o seu gráfico? A gente está perguntando aqui que o gráfico é um traço contínuo, né, naquele sentido que a gente estava conversando. Essa questão aqui é muito parecida com as questões que a gente estava fazendo na aula, né? Então, essa é uma questão interessante. Ó. Eu quero saber quais são os pontos de descontinuidade. Tem uma descontinuidade aqui, tem uma descontinuidade aqui, tem uma descontinuidade aqui, tem uma descontinuidade aqui, entendeu? Ele quer saber isso. E por quê, né? E aí, por quê são aquelas 3 propriedades que a gente estava falando da aula passada. Lembra da definição de continuidade? Implicava em 3 coisas. Essas 3 coisas descrevem esses problemas aqui. Essa questão 4 é a mesma coisa que a questão anterior, né? Então, ó, tem questão que você faz, mas você fica assim meio na dúvida. Depois você pode repetir ela, né? Isso que se chama exercitar, né? E aí você faz se você sentir que precisa. Agora, se você fez esse aqui, entendeu bonitinho, fez sem precisar olhar em nada, bola para frente, você não precisa ficar parando para fazer mais um, exercitando. Se você já sentiu confiança, e essa é a palavra-chave, é isso que eu estava conversando com o colega lá nos comentários, faz um exercício. Sentiu confiança, parte para o próximo, entendeu? Eles vão aparecer, tipo assim, ó, de 10 ao 12 aqui é tudo a mesma coisa. De 15 ao 20 aqui é tudo a mesma coisa. Você fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, sentiu confiança, pula para os próximos, entendeu? Essa é a maneira, assim, padrão de fazer exercícios. Padrão, assim, né? É que eu acho que isso é pessoal, né? Que eu acho que dá resultado, né? Por que eu estou falando isso? Porque se você se propõe a fazer todos, absolutamente todos, os 56, tem mais, né? 63. Se você se propõe a fazer todos, ok, beleza. Mas não necessariamente você vai conseguir fazer isso. Se você se propõe a fazer todos e por exemplo, eu tive muito trabalho até o 12, você deixou mais de 40 exercícios sem nem ler, entendeu? Porque você se propôs a fazer todos, maçante demais. Então, tenta ser mais
veloz e no intuito que feito é melhor que perfeito. Meu irmão fala muito isso comigo, sabe? É uma coisa que eu preciso melhorar no meu ser aí. O feito é melhor do que o perfeito. E aí eu tô falando isso para vocês seguirem esse. Como é que chama isso? Sei lá, essa filosofia aí. Feito é melhor que o perfeito. Tá bom? Então façam muitos, mas não precisam ficar parando para escrever bonitinho, faz negócio com capricho. Não, faz bastante. Faz rapidinho, para você ter dinâmica. Beleza? Tá bom. Então, ó, procurem aí os exercícios que têm a ver com a nossa aula. Claro que os últimos, normalmente, são os mais elaborados, né? Por exemplo, olha só, o monge tibetano deixa o monastério, entendeu? Legal, é super legal esse exercício assim, mas tenta fazer uns mais do tipo descontinuidade removível, olha, assunto adiantado também, a gente nem discutiu sobre isso, acho que nem é o assunto de cálculo 1. Ó, use a definição de continuidade para provar que a função é contínua, não, tá. Esses exercícios aqui são bons exercícios. Explica por que a função é descontínua, esboce o gráfico. Bons exercícios. Apesar de que esboçar o gráfico é uma coisa que a gente vai aprender a fazer mais para frente do curso, né? Então, pelo menos essa primeira parte, explica por que a função é descontínua. Entendeu? O assunto da aula era função contínua. Vai por aí. Vai por aí. Aí vocês vão ter uma noção aí de quais exercícios. Tá? Tá bom, então vamos dar continuidade. Vamos falar de limites do infinito e assíntotas horizontais, que é o assunto da aula de hoje. Então, nessa sessão, número. Vamos ver, acho que eu preciso abrir um pente aqui, um minutinho. Lá atrás, lá nas nossas aulas anteriores, em sala de aula ainda, né, no mês de março, a gente estudou funções desse tipo assim, né? Vamos calcular o limite dessa função y igual a 1 sobre x quando x tende para zero. E aí, quanto mais próximo de zero a gente ia chegando, pela direita, maior esse número y ia ficando, né? E aí a gente vai escrever assim, o limite da função 1 sobre x quando x tende a zero é infinito, para representar o quê? Que essa função cresce arbitrariamente quando x fica cada vez mais próximo de zero, né? Arbitrariamente próximo de zero. Isso que a gente falou numa aula anterior aí. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar assim, bom, o que acontece com a função, não quando x vai ficar cada vez mais próximo de zero, mas quando x vai ficar arbitrariamente grande, arbitrariamente maior. O que vai acontecer quando x ficar maior, basicamente? Então vamos começar analisando essa função aqui, ó. X ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Deixa eu escrever ela aqui. Y igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa função tem esse comportamento aqui, né? Uma função contínua. Por que é uma função contínua, né? Aqui ela é uma função racional e ela não tem nenhum problema no domínio, né? Então, por que ela não tem problema no domínio, né? Porque isso aqui, x ao quadrado, independente do valor de x, é um número positivo. Isso aqui, mais 1, um número positivo mais 1 nunca vai ser zero, certo? E aqui o problema seria se você dividisse alguma coisa aqui por zero, ok? Como isso não acontece, essa função não tem problemas de domínio. É um polinômio em cima, um polinômio embaixo, né? Função racional. Então ela é contínua. Lembram? Isso aqui é uma função contínua. Isso aqui é uma função contínua que não tem problema no domínio. Então
essa divisão, qual que era a propriedade? Se não me engano, era a propriedade D. Lá para frente, quando a gente estava falando se o produto de funções, de duas funções são contínuas, o produto é contínuo, a soma é contínua, a divisão é contínua, lembra? Então essa função aqui é a função contínua. Ok. Vamos ver o que acontece com os valores de y quando x fica cada vez maior. Beleza? Vamos computar isso. Vamos calcular isso. Então a função chama g, né? Vamos calcular g de 10, sei lá. G de 10 é isso aqui, né? 99 sobre 101, certo? É 10 ao quadrado menos 1 sobre 10 ao quadrado mais 1. Vamos calcular outro g, que é o g de 1000. G de 100. 999 sobre 10.001, né? Vamos calcular g de 1000. Sobre Tá vendo que esse número aqui é cada vez mais próximo de 1, né? Está ficando evidente? Vamos fazer mais um aqui, ó, g de 10.000. Ok? O que a gente observa aqui, né? Quanto maior o valor de x, comecei com g de 10, depois eu fiz g de 100, então foi mais para a direita aqui, né? Nossa, eu vou ter que dar muito zoom out para eu chegar em 10.000. Comecei com g de 10, depois eu fui para g de 100, depois eu fui para g de 1000. Ó, tá vendo? E os valores de y, cada vez mais próximos de 1, né? Tá vendo? Essa função aqui assintota a outra função y igual a 1, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Y igual a 1. Essa função em azul assintota essa reta vermelha, né? Y igual a 1. E aí, por essa análise aqui desses números, né? A gente conclui que o limite dessa função quando x tende a infinito, ou seja, quando x fica cada vez maior, é 1. Ele vai ficando cada vez mais próximo de 1. E escreve assim, né? Deixa eu dar um zoom aqui, porque esse livro está ruim. Escreve isso aqui, ó. O limite dessa função quando x tende a infinito, dá para ler? Deixa eu dar mais um aqui. O limite dessa função quando x tende a infinito, isso aqui é um símbolo de infinito, é 1. Mas, geralmente, né, a gente usa a seguinte notação, né? O limite de uma função quando x tende a infinito, o limite de uma função quando x tende a infinito é L, ok? Para indicar que os valores de f de x ficam cada vez mais próximos de L à medida que x fica arbitrariamente grande. E aí está a definição disso que a gente está falando, né? Seja f uma função definida em um intervalo, então o limite de f de x quando x tende a infinito é L, significa que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximos de L, tomando x suficientemente grande. Outra notação para isso que a gente está falando é a seguinte, ó, o que a gente estava falando anteriormente, né? O limite de f de x quando x tende a infinito é L. Outra notação é f de x é L quando x fica grande. F de x é L quando x tende ao infinito. Observação importante aqui que o livro nos lembra, né? Que esse símbolo não é um número, tá bom? Quando a gente estava falando dos limites anteriores, lá das aulas anteriores, a gente falava assim, limite quando x tende a um número, certo? Mas esse cara aqui não é um número, isso aqui é uma notação, tá bom? Então, quer dizer que o x está ficando cada vez maior, beleza? Então, tem outras maneiras de você ler essa expressão aqui. Eu leio assim, né? O limite de f de x quando x fica grande
é L. O limite de f de x quando x tende ao infinito é L. E como é que ele escreve aqui? O limite de x quando x tende ao infinito é L. O limite de f de x quando x fica infinito, né? Nunca usei essa. É L. O limite de f de x quando x cresce sem limitação, ok? É L. Aqui ele dá uns exemplos de funções. Não dá para ver, mas eu vou dar um zoom que vocês vão perceber. Ele está dando um exemplo de função que está tendendo a um valor L. Ó. Tá aqui a reta y igual a L. E aí essa função está tendendo a esse valor. Aqui a função está tendendo a esse valor. Quando o x fica cada vez maior, né? A gente está pegando o x indo para o infinito. O limite dessa função está ficando cada vez mais próximo aqui dessa reta y igual a L. Ou seja, essa função está tendendo para L. Ok? Então, exemplos aí de uma função tendendo para um valor quando o x fica cada vez maior. Analogamente à definição anterior, a gente tem essa daqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem o símbolo do menos ali. Analogamente à definição anterior, a gente consegue definir o limite de uma função quando o x tende a menos infinito, tentando significar que o x não está indo para a direita, né? O x está indo para a esquerda. Então, é basicamente a mesma definição, só que em vez de ficar falando que o x está ficando cada vez maior, a gente fala que o x está ficando cada vez maior, só que negativamente. Beleza? É um número cada vez mais à esquerda ali do plano cartesiano. Mas é uma definição muito análoga, né? O livro aqui lembra que esse menos infinito não representa um número, né? Da mesma maneira que o infinito não representa um número. Isso só quer dizer que os valores de x estão ficando cada vez maiores negativamente. Cada vez mais para a esquerda, beleza? Ok, definição de assíntota horizontal. A gente já falou algumas vezes, né? Acho que eu já usei essa expressão até nessa aula de hoje, mas em aulas anteriores também eu já falo essas coisas para vocês já irem criando a noção. Mas a assíntota horizontal é essa reta aqui vermelha. Se uma função tende para um valor, que no caso aqui é 1, essa reta y igual a 1 é a assíntota horizontal dessa função. A reta y igual a L, no nosso caso lá é y igual a 1, né? Porque o limite é 1. A reta y igual a L é chamada de assíntota horizontal da curva y igual a f de x. A nossa curva era y igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Se, aí tem dois casos, né? Se o limite de f de x é L quando x tende a infinito, e aqui o limite de f de x era 1 quando x tende a infinito, ou se o limite de f de x é L quando x tende a menos infinito. No nosso caso aqui, se a gente pegar, por exemplo, g de menos 1000, dá quase 1 também, né? E você observa isso pelo gráfico, né? Quando o x está ficando cada vez mais negativo, o valor de y também está tendendo para 1, certo? Essa curva nossa aqui tem uma simetria em relação ao eixo y. Ok. No nosso exemplo aqui, essa função tem duas assíntotas horizontais, né? Uma quando o limite da função quando o x tende para infinito, o limite da função quando o x tende para menos infinito, ou seja, quando o x vai para a direita, quando o x vai para a esquerda. Tem duas assíntotas, só que essas duas assíntotas são as mesmas, né? É a mesma assíntota, né? É y igual a 1, tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? Então, é só uma reta. Mas tem algumas funções que têm duas assíntotas distintas. Vamos dar um exemplo?
é y igual a arco tangente de x. Nota, ó, quando é o exemplo do livro, né? Limite de arco tangente de x quando x tende a menos infinito é menos π sobre 2. E o limite de arco tangente de x quando x tende a infinito é π sobre 2, né? Vamos escrever essas retas. Y é igual a... Ih, como é que eu escrevo π aqui? Será que é assim? Como é que ele vai entender o π? Se eu escrever só π, ele entende, ótimo. Y igual a menos π sobre 2. Impressive. Eu sabia que ele entendia isso só assim, não achei que eu tinha que colocar uma outra coisa aí. Legal. Essa reta, essa função aqui, ó, y igual a arco tangente, quando x tende ao infinito, ela vai ficando cada vez mais próxima de π sobre 2. E essa função, quando x tende a menos infinito, vai ficando cada vez mais próximo de menos π sobre 2. Então, tem duas assíntotas horizontais distintas, né? Por causa que a função anterior tinha duas assíntotas horizontais iguais, né? E aí tem essa reta aqui em cinza e essa reta aqui em verde, que são as assíntotas horizontais da função arco tangente de x. Ok? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Encontre os limites infinitos, limites no infinito e assíntotas para a função f, cujo gráfico está na figura 5. Então, vamos pegar a figura 5 aqui, vou dar um zoom nela. Então, vamos falar o máximo de informação que a gente consegue aqui a partir desse gráfico. Então, a primeira coisa que a gente pode deduzir aqui, né, tentando entender o que essa figura está tentando representar, é o seguinte, ó, quando o x está cada vez mais para a esquerda, essa função está tendendo cada vez mais para o 2, né? Então, essa função chama como? Chama f. A gente pode escrever assim, né? O limite dessa função quando o x está indo para a esquerda é 2, né? A gente pode falar isso. É 2. Ó. O limite dessa função quando o x está indo para a esquerda é 2. O limite dessa função quando o x está indo para a direita é quanto? Bom, se aqui é 2, aqui é 4, né? Então, a gente pode falar que o limite dessa função quando o x está indo para a direita é 4, né? O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar que o limite dessa função quando o x está indo para menos 1 é infinito, né? Ó, se você vir para menos 1 pela direita, está crescendo arbitrariamente. Se você vir para menos 1 pela esquerda, está crescendo arbitrariamente. A gente pode, entendendo ali o que aquele gráfico quer dizer conosco, a gente pode falar que o limite dessa função quando o x tende para menos 1 é infinito, né? Quando x tende para menos 1 é infinito. A gente pode falar que o limite quando o x tende para 2 pela esquerda é menos infinito e pela direita é infinito, né? Então, o limite dessa função quando o x tende para 2 pela esquerda é menos infinito, né? Pela esquerda é menos infinito e pela direita é mais, né? Mais infinito. Ai, meu Deus, onde que eu escrevi isso? Vou escrever aqui. O limite dessa função quando x tende para 2, nossa senhora, pela direita é mais infinito. E eu não sei se minha cabeça está
Tá tampando aqui, mas eu estou falando aí, vocês estão ouvindo, né? Acho que essas são as informações que a gente pode falar sobre esse gráfico, né? Tem uma assíntota horizontal aqui, porque o limite, quando o x tende a menos infinito, quando o x vai para a esquerda, é 2. Tem uma assíntota horizontal aqui, por causa que o limite dessa função, quando o x vai para a direita, é 4. Tem uma assíntota vertical aqui, porque quando o x tende a 2 pela esquerda, vai para menos infinito. Quando o x tende a 2 pela direita, vai para mais infinito. Lembrando que esses limites aqui não existem, beleza? Menos infinito, mais infinito, não existe. Tem uma assíntota vertical aqui, porque o limite quando x tende a menos 1 é infinito, né? Lembrando que infinito não existe. Lembra, gente, quando o limite existe, ele existe e é igual a um número, beleza? Então, se deu infinito, não existe, tá bom? Ótimo, ótimo. Perguntem essas coisas nos comentários, perguntem essas coisas nos fóruns, tá bom? O ruim de gravar o vídeo é esse, né? Eu não tenho interação com vocês, então eu fico sem saber se ficou claro, se não ficou. Então perguntem, tá bom? O máximo que vocês conseguirem. Nesse exemplo aqui, ele quer a função 1 sobre x. A gente já tinha até falado sobre ela, né? Vamos escrever ela aqui de novo. Vamos fazer um novo. Y igual a 1 sobre x. Ele quer saber o limite dessa função quando x tende para infinito, quando x tende para menos infinito. Vocês conseguem me dizer? Quando x tende para mais infinito, ou seja, quando x vai mais para a direita, essa função tende para quanto? Concorda que é zero? Essa função está ficando cada vez mais próxima de zero. O limite dessa função, quando x tende para a esquerda, aqui para menos infinito, concorda? Está ficando cada vez mais próximo de zero também. Então tem uma assíntota horizontal, né? Y igual a zero. Essa reta em vermelho aqui, né? O eixo x, né? A assíntota horizontal. É isso que ele fala nesse exemplo aqui. Então, ó, o limite de 1 sobre x quando x tende para o infinito ou para o menos infinito é zero, né? Então, analogamente, o limite de 1 sobre x elevado a qualquer coisa, 1 sobre x elevado a 2, 1 sobre x elevado a 3, qualquer coisa, é um número racional, 1 sobre x elevado a 3,5, sei lá. 1 sobre x elevado a um número racional é zero. Ok? Isso é muito importante. Vocês vão enxergar a importância disso com esse exemplo que a gente vai fazer aqui agora. Vamos calcular esse limite aqui. Deixa eu usar o pente, deixa eu limpar lá. Ó, vamos calcular esse limite aqui, né? Então vamos lá. Reescrevi aqui. O limite de 3x ao quadrado menos x menos 2 sobre 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Então isso aqui é igual a isso aqui. Deixa eu escrever assim melhor, né? Como é que eu escrevi assim? Ó, vamos explicar essa expressão aqui por 1, tá bom? Vamos explicar ela por 1. Ó. 1 sobre x ao quadrado sobre 1 sobre x ao quadrado. Então, vamos multiplicar essa expressão aqui por 1, tá bom? É a mesma coisa eu escrever isso aqui, concordam? Posso multiplicar essa expressão aqui por 1, né? Só que 1 escrito dessa maneira. Qual que é o problema aqui, né? O problema aqui é quando x vale 0, né? Se o x vale 0, eu tenho um problema, certo? Só que eu não estou preocupado com x igual a 0, né? Eu estou preocupado com x
cada vez mais para a direita, certo? Então, calcular esse limite aqui é calcular esse limite aqui. Agora, isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. Ó. Deixa eu puxar isso tudo de novo. Isso aqui pode ser escrito se bem que não, né? Isso aqui pode ser escrito assim, ó. 3x ao quadrado sobre x ao quadrado é 3, né? Menos x sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x, concorda? Menos 2 sobre x ao quadrado é menos 2 sobre x ao quadrado. 5x ao quadrado sobre x ao quadrado é 5, né? 4x sobre x ao quadrado é 4 sobre x. 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado. Né? Agora, o que vocês falaram para mim? Vocês falaram para mim que quando r for um número racional, 1 sobre x elevado a r é 0. Né? Então, o limite, quando x tende para o infinito, dessa função aqui, dessa parte aqui, em particular vale 0, dessa parte aqui vale 0, dessa parte aqui vale 0, dessa parte aqui vale 0, certo? Então, esse limite aqui. Então, quando esse valor aqui fica arbitrariamente grande, esse valor aqui fica arbitrariamente pequeno, esse valor aqui fica arbitrariamente pequeno, né, próximo de 0, esse valor aqui fica arbitrariamente pequeno e esse aqui também. Então, eu posso falar que isso aqui é igual a 3 menos 0 sobre 5 mais 0 mais 0. 3 quintos. Essa última parte aqui, eu não sei se ficou muito claro. Então, de novo, perguntem nos comentários, perguntem lá nos fóruns, tá bom? Deixa eu tentar explicar de novo, né? Eu tenho que calcular esse limite aqui. Quando x tende para o infinito, essa parte aqui vai para 0, essa parte aqui vai para 0, essa parte aqui vai para 0, essa aqui também. Só sobra essas duas aqui, né? Essa técnica a gente vai usar bastante quando você tem que calcular o limite de uma função racional. A gente divide aqui pelo x elevado ao quadrado, nesse caso aqui, que era o polinômio de grau 2, né? Então a gente divide por x ao quadrado. Se fosse um polinômio de grau 3, né? Sei lá, 3x ao cubo, a gente dividir pelo x ao cubo, certo? Tentando fazer com que desapareçam esses outros termos aqui. Desapareçam com essa propriedade, né? Limite de 1 sobre x elevado ao número é 0, quando x tende para o infinito. Aqui tem o gráfico. Mais um exemplo. Vamos tentar fazer esse outro exemplo aqui, ó. Eu quero saber a assíntota horizontal. Vamos assíntota horizontal primeiro, né? Então vamos calcular o limite dessa função quando x tende para o mais infinito e para o menos infinito, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer essa técnica aqui de novo, tá bom? Vamos repetir essa técnica aí. É raiz de limite quando x tende ao infinito de raiz 2x2 mais 1, 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5.
Bom, aqui é um polinômio de grau 1. Aqui, essencialmente, é um polinômio de grau 1 também, né? Porque você está tirando raiz de uma coisa de grau 2. Né? Então, eu posso multiplicar por 1, né? Vou multiplicar por 1 dessa maneira aqui, ó. É x, por causa que isso aqui é o polinômio de grau 1, e isso aqui é essencialmente também, né? Então, esse limite aqui vai ficar assim, limite quando x tende ao infinito, de que? Se eu multiplicar isso aqui por isso, e colocar o x dentro da raiz, ele entra ao quadrado, né? Então fica raiz de 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado sobre 3x menos 5 sobre x. Concorda que essa coisa aqui é igual a essa coisa aqui? Se você tirar, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado, que está aqui em evidência, né? Se você colocar para fora, ele vai sair aqui 1 sobre x, né? Igualzinho está aqui. Então, o que fica ali? Então, daqui eu vou para cá. Limite, nossa senhora, limite quando x tende ao infinito de raiz de 2 mais 1 sobre x ao quadrado sobre 3 menos 5 sobre x. Então, quando x tende ao infinito, essa parte aqui vai para zero e essa parte aqui vai para zero. Então, isso aqui fica raiz de 2 sobre 3. Raiz de 2 mais zero, que é raiz de 2, sobre 3 menos zero, que é 3. Então, tá aqui. Então, essa função tem uma assíntota horizontal na reta y igual a raiz de 2 sobre 3. Ok? Mais um exemplo de cálculo. Tá, agora são mais exemplos, né? Esse exemplo aqui é importante, ó. Limite de seno de x quando x tende a infinito. Observa aqui, eu vou escrever o gráfico de seno de x. Y igual a seno de x. Então, tá aqui o gráfico de seno de x, ele oscila, né? Fica oscilando, que a gente conversou em sala de aula. Né? Quando x tende para o infinito, ou seja, quando x vai para a direita, essa função ela não se aproxima de nada. Ela fica oscilando, certo? Então, esse limite aqui, quando x tende para a direita, não existe. Essa função aqui não se aproxima de um valor. Lembra dos exemplos de função que se aproxima de alguma coisa aqui em cima, nos gráficos? Deixa eu voltar, né? Essa função aqui está se aproximando desse valor. Essa função aqui está se aproximando desse valor. Essa função aqui, por mais que ela esteja oscilando, ela está ficando cada vez mais próxima aqui desse valor. Essas funções tendem para algum lugar quando o x vai para a direita. Tendem para o y igual a L aqui. Né? Agora a função seno, não. A função seno fica oscilando. E não tende para nenhum lugar. Né? Ela fica oscilando eternamente. Limite infinito no infinito. Legal. Pode acontecer de quando o x ficar arbitrariamente grande, o valor da função também ficar arbitrariamente grande. Vocês conseguem pensar em algum exemplo disso? Se não conseguiu, tá aí. Y igual a x ao quadrado. Quando o x fica cada vez maior, o valor da função também fica cada vez maior.
Outro exemplo disso, função exponencial, né? Y igual a e elevado a x. Quando x fica cada vez maior, a função exponencial fica cada vez maior, ela vai crescendo também, né? Mais um exemplo aí de função que limite da função quando x tende para infinito é infinito também. Mais um exemplo é o logaritmo, né? Y igual a ln de x. Quanto maior o x, maior vai ser o valor dessa função. Mais um exemplo de função que limite de infinito no infinito, né? Aqui ele dá o exemplo de x ao cubo. Tá, mais exemplos. Vamos tentar usar aquela técnica ali para chegar nessa conclusão agora. Ó. Então tá bom, deixa eu usar meu pente aqui. Limite de x ao quadrado mais x sobre 3 menos x. Limite de x ao quadrado mais x sobre 3 menos x, quando x tende para o infinito, né? Então, o polinômio o maior grau aqui é esse aqui, né? X ao quadrado, né? Então, vamos multiplicar por 1. E aí, esse limite aqui é quanto? Isso aqui é igual, né? É igual, eu estou dando uma barra aqui. É igual ao limite. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Limite, quando x tende ao infinito, de... Vou ser mais direto, tá bom? 1 mais 1 sobre x sobre 3 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x. Quando x tende para o infinito, isso aqui fica 1 mais 0 sobre 0 menos 0. Uai, isso aqui, esse valor aqui vai ficando cada vez mais próximo de 0. Né? Então, essa divisão vai ficando arbitrariamente grande. Ou seja, cuidado com essa notação aqui, tá bom? Cuidado com isso aqui, por causa que isso aqui não é um número, né? O limite de 1 mais 1 sobre x. 3 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x, quando x tende para o infinito, é um número que fica cada vez maior, né? Por causa que isso aqui é um número que fica cada vez menor, cada vez mais próximo de 0. Isso aqui é 1, né? Então vai ficar 1 sobre um número que está ficando cada vez mais próximo de 0. Ou seja, essa divisão aqui fica arbitrariamente grande. Né? Então, é mais uma função que quando x vai para a direita, essa função fica cada vez maior. Mais exemplos. Aqui tem definições precisas. Mas eu não vou parar por aqui. Aqui vai usar a definição, exercícios. Então, tentem usar a dica ali do começo da aula, tá bom? Tentem pegar alguns exercícios que se parecem com o que a gente fez. Determine as equações das assíntotas. Esse aqui é um exercício muito parecido com o que a gente fez. Para a função. Então, esse 3 aqui é legal, né? Um muito parecido com o 3, dependendo da versão que vocês têm. Para a função g, cuja gráfica é dada, determina que se pende. Mais um igual, né? Vocês lembram? Tá vendo? É muito padronizado. Tem exercícios assim muito parecidos com os que a gente fez em sala. Depois tem um para repetir, entendeu? Para exercitar. Depois tem uma lista de exercícios, você precisa fazer alguns. Aqui tem outra lista que vocês precisam também fazer alguns, não precisa fazer todos. Calcule o limite e justifica cada passagem. Esse aqui é interessante, esse aqui é interessante, que a gente fez em sala.
Esses primeiros aqui são muito interessantes. Depois ficam uns aqui que vai usar um pouquinho mais de coisa, né? Tipo tangente, arco tangente. Fica a seu critério se você quer trabalhar com isso. Exponencial. Então, coisas importantes. Ó. Fazer esse, talvez esse, alguns aqui. Fazer pelo menos uns 5 aqui desses aqui, enquanto o limite, né? Fazer pelo menos uns 5 aqui. Beleza? Acho que é isso. Essa parte da definição precisa, não precisa preocupar tanto, não. Então tá bom. Então, até a próxima.